vivo e boa noite a todos. É um prazer estar novamente aqui com vocês, com a comunidade acadêmica da Unifil. Estamos iniciando hoje a Semana da Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos. E hoje nós contamos com a participação, a visita, ilustre de um grande amigo, arquiteto e urbanista, Carlos Eduardo Palmesan. Boa noite. Boa noite, Du, como que você está? Tudo bem, Adri? Continua aí. Tá bom. O arquiteto Carlos Eduardo Palmesan é formado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp de Bauru, e ele tem especialização em patologia das construções, e hoje ele vai contribuir aqui conosco, com um assunto muito especial, pouco abordado, no nosso dia a dia acadêmico, mas que tem grande importância lá no mercado de trabalho, que é sobre perícias, E a nossa palestra hoje é Vamos falar em perícias na arquitetura e urbanismo. E Carlos Eduardo vai trazer isso para nós, Vai falar um pouco, vai trazer toda a sua contribuição, o seu conhecimento específico da área. Du, mostra para a gente aí o que você tem sobre o assunto, o que você pode trazer de informação. O que seria perícia, Du? Esse assunto tão complexo, que assusta um pouco os alunos e os profissionais quando se deparam com certas situações. A Adriana não falou, ela fica meio assim, mas nós nos formamos juntos, nós somos da mesma turma, né, Adriana? Sim. Em 1937, mais ou menos, isso aí, né? Você não precisa falar isso, Du. Você não precisa dizer que eu pinto os meus cabelos. Mas, olha, é muito legal estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite mesmo, viu? Estou muito honrado. Olha, eu tive contato com as perícias em 3 fases profissionais da minha vida. A primeira fase foi muito interessante. Logo que eu me formei, eu fui trabalhar em Barra Bonita, que é uma cidadezinha aqui do interior de São Paulo. A minha família era de lá, eu fui trabalhar lá. Em Barra Bonita, naquela época, nós éramos, o nosso conselho de classe era o CREA, né? Não existia CAL ainda. Sim. E o CREA de Barra Bonita, ele estava instalado na cidade de Jaú, que é uma cidade também ali do lado. Muito bem. Quando eu me formei e fui fazer o registro no CREA de Jaú, lá naquele escritório do CREA, não sei como é que chama isso, eles tinham uma pegada muito interessante. Por quê? Naquela época, nós fazíamos as ARTs ainda em formulário, a gente fazia as ARTs em papel, né? E no formulário existia uma marquinha lá que a gente fazia, um quadradinho que a gente marcava, onde uma pequena porcentagem do que a ART era recolhido, do que custava a ART, ia para aquela regional, ia para aquele escritório de Jaú. Muito bem. Então, lá em Jaú, eles tinham uma sacada muito interessante. Quando as pessoas se cadastravam lá, eles davam uma pasta com várias coisas, enfim. E existia naquela pasta todas as habilitações que os arquitetos possuíam, que os arquitetos possuem ainda, lógico. E quando você pegava aquela pasta, as pessoas te chamavam e falavam assim: senta aqui, você sabia que você pode fazer tudo isso daqui? Você pode fazer projeto, meio ambiente e tal. E eu comecei ali, naquele momento, porque para eles era legal. Quanto mais a gente fizesse trabalhos, mais eles ganhavam, óbvio. Então, eles estimulavam a gente, os profissionais que estavam cadastrados ali, eram estimulados a trabalhar bastante. Então, quanto mais ART eles tinham, mais eles ganhavam, aquela regional ganhava mais. Muito bem.
ali foi a primeira vez que eu tive contato com o que eu não sabia ainda, mas com coisas que os arquitetos podem fazer e nem sabem que podem fazer, né? Então, essa parte pericial, depois a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nisso, para mim começou ali. Ou seja, puxa, o que é um laudo de meio ambiente? O que é um RIMA? Né? Como que eu posso trabalhar isso? Como é que é esse processo? Enfim, ali eu comecei. Mas tive minha vida profissional, vamos dizer, na parte de projeto normal, enfim. E aí, a segunda parte do processo, olha, eu estou falando aqui de Sorocaba, está bem quente aqui, vocês me desculpem, está um pouquinho quente. A segunda parte do processo, a segunda vez que eu entrei um pouquinho mais nessa parte de perícias, eu tive um convite para ir trabalhar no Nordeste. Eu tive um convite para trabalhar no sertão nordestino, numa cidade maravilhosa chamada... Bom, é uma cidade que fica a 800 quilômetros do Recife, chama Petrolina, é uma cidade na beira de São Francisco. Eu fui convidado para trabalhar 6 meses lá e acabei ficando 10 anos. Sertãozão nordestino, uma coisa maravilhosa, foi uma experiência muito legal. Para encurtar um pouco a história, lá eu montei, lá é uma região muito seca, é uma região assim, praticamente não tem vegetação, é uma coisa assim fantástica. E eu montei um viveiro de plantas. Eu fazia projetos de arquitetura e tinha um viveiro de plantas, porque eu trabalhava com paisagismo, eu juntava tudo ali, era bem legal. E aí, algumas pessoas, por eu ter o viveiro de plantas, eles começaram a me procurar e falar assim, você trabalha com meio ambiente? E como é a beira do Rio São Francisco, lá tem muita questão ambiental, muita. E ali eu comecei a entrar um pouco mais a sério, um pouco mais a fundo nessas questões. Mais uma vez nas habilitações dentro da arquitetura, o que nós podemos fazer, é uma coisa fantástica. Aí já vai a primeira dica para a galera aí, o pessoal aí que está se formando, enfim, olhem as suas habilitações. Tá? Os arquitetos têm uma lista enorme de habilitações, e a gente pouco sabe disso. Então, deem uma olhada nisso. Bom, e lá começou. Volto para São Paulo e conheço uma pessoa que mudou a minha vida. José Fernando Cabral de Vasconcelos, meu mestre, meu mentor. Nós nos conhecemos, fizemos muita amizade, e ele me convida, então, para trabalhar com ele. O Fernando é um dos melhores, sem modéstia nenhuma, porque peritos do Brasil. Então, o que acontece? O Fernando falou assim, Edu, eu estou precisando na minha equipe uma pessoa exatamente que cuide da parte da engenharia civil, né? Da parte civil, estou falando de arquitetura e engenharia civil, a mesma coisa. Da parte civil, nós temos um grupo de peritos, tal, mas nós estamos precisando da parte de obras, da parte de construção. E aí, realmente, eu entrei a fundo nessa parte de perícias, estudei muito, pós-graduei em algumas coisas, e foi assim, o meu caminho dentro das perícias foi muito por aí. Muito estudo, hoje assim, trabalho muito, a gente acha que vai falar um pouquinho disso depois, mas trabalho muito na questão de patologias das edificações, patologias das estruturas, mas tem outros caminhos também muito legais, Dri. Sim. E, Odu, me fala uma coisa, a gente falando aí de perícia, né, você aborda aí pra gente como que perícia entrou aí na sua vida profissional. E o que o arquiteto pode fazer dentro das perícias? Ótima pergunta, Adriana. Olha, tem uma coisa que tem que ser muito entendida. Existe a parte da habilitação, ou seja,
Porque a perícia, eu vou falar um pouquinho disso, vou falar bastante disso. A perícia, ela tem dois lados. Eu estou tentando assim não entrar muito em questões técnicas. Existe uma perícia chamada perícia civil, que você não precisa ser concursado, você não precisa fazer concurso, tá? Eu vou explicar certinho. Tá. E existe a perícia criminal. A perícia criminal é aquela perícia da polícia, quando envolve mortes, enfim, aquela coisa toda. Aquilo aquela perícia exige que a pessoa faça concurso, ela se torna um funcionário público, tá? Tá, então me tira uma dúvida, Du. Ó, quando você fala perícia que envolve a polícia, vamos supor, alguma coisa, eu tenho uma obra, ela desaba e atingiu uma pessoa. Está dentro dessa perícia ou não? São duas coisas diferentes. Se essa pessoa, por exemplo, se essa pessoa vem a falecer, existe uma perícia feita ali pela polícia, tá? Então é uma polícia criminal, a perícia criminal. Criminal, tá. Aí vai haver uma perícia para saber o porquê que aquela obra aconteceu qualquer problema. Essa é a perícia civil, onde nós arquitetos... Nós entramos, ok. Nós entramos. Apenas nós, arquitetos e os engenheiros podem fazer esse tipo de perícia, mais ninguém, tá? Então, assim, é uma perícia extremamente especializada, toda perícia é especializada. A palavra perícia, ela quer dizer especialização, mas é algo assim extremamente, né? Deixa eu explicar um pouquinho a questão pericial. Ela funciona assim. Vou falar da perícia jurídica, ou seja, perícias onde existem processos legais, tá? Processo de justiça, tudo bem? Um juiz, ele é um especialista em leis, mas ele não é um especialista técnico em outras áreas. Então, suponha, eu vou usar esse seu exemplo. Um prédio teve um problema lá e esse prédio desabou. O juiz não tem capacidade técnica para entender o porquê que esse prédio desabou. Então, ele contrata um perito. E então existe todo um processo. Primeiro, eu estava falando da habilitação, né, mas existe a habilitação e a capacitação. A simples habilitação não faz com que você seja um perito. Você pode atuar, mas você não é capacitado. Então, a perícia exige que você se especialize naquilo, tá? Isso é extremamente importante. Eu estava falando disso, cortei um pouco, mas essa é uma mensagem fundamental. Nós temos a habilitação para fazer isso, mas a capacitação, às vezes, nós não temos. Então, tem que estudar, tá? Muito bem. Então, o juiz, legalmente, num processo civil, num processo jurídico, ele vai nomear um perito através de um processo que os peritos se cadastram em sites da Secretaria da Justiça. É todo um processo para isso. Então, o juiz vai lá, nomeia um perito para fazer toda uma análise daquilo que está acontecendo. Sempre dentro do processo, você tem duas partes. Você tem uma parte que está movendo o processo, está entrando, vamos falar assim, para não entrar muito em termos técnicos, né, entrando com o processo, e você tem uma parte que está se defendendo nesse processo. Então, cada parte dessa também tem um perito, que nesse caso a gente chama de assistente técnico, mas é perito, é a mesma coisa, é só uma nomenclatura, tá? Então, em um processo, Audrey, que exige um certo grau de conhecimento técnico, isso em qualquer área que vocês imaginarem, tá? Existem 3 peritos atuando. Então, aí você já vê que o mercado de trabalho, ele é enorme, é um mercado fantástico. Então, você tem o perito daquela parte que está entrando com a ação, você tem o perito da parte que está se defendendo da ação,
e você tem o perito do juiz, o perito oficial do juiz. Então, esses 3 peritos farão as análises, serão 3 perícias separadas, diferentes, e aí o juiz vai pegar essas 3 perícias e dar o parecer dele. Então, assim, é uma área onde tem muito campo de trabalho mesmo. Tá. Odu, na realidade, a perícia, ela não está só associada a um processo jurídico, né? Nós temos vários pontos de atuação, que isso seria muito interessante passar para os nossos alunos, qual é esse leque, né? Quais são os campos de atuação da perícia, né? Aonde que o arquiteto pode estar atuando? Quais são esses locais, né? Para buscar essa forma de trabalho, essa forma de atuação da nossa profissão. Nossa, isso é muito bacana, Adri, porque existe um campo muito vasto mesmo, é enorme. Não entrando em questões jurídicas, judiciais, né? Nós temos assim, ó, em primeiro lugar, vamos falar assim, ó, o café com leite da perícia, ela começa na avaliação de imóveis, tá? Nós, arquitetos, existem técnicas para isso, obviamente, tem toda uma parte técnica para isso. Nós podemos assinar um laudo e reconhecer hoje a RRT, né? E reconhecer uma RRT, fazer uma RRT, dizendo que por todo o processo técnico que nós fizemos, nós afirmamos que aquele imóvel custa X. Seja um imóvel comercial, urbano, industrial, rural, não importa. Então, existe todo um processo. Então, a avaliação de imóveis é um campo muito legal. Existe um campo que a gente trabalha muito aqui, a nossa empresa trabalha muito, que é um campo, é o seguinte, eu vou falar o termo técnico depois, eu vou explicar primeiro. Quando uma construtora vai fazer uma obra grande, uma obra de porte, você faz uma coisa que chama cautelar de vizinhança. O que é cautelar de vizinhança? Você vai fazer um laudo técnico em como estão todos os imóveis ao redor daquela obra. Tá? Então, isso vai dar uma segurança para a construtora e, obviamente, para as pessoas que têm os imóveis ali, né? Inclusive, hoje eu estou fazendo uma cautelar de segurança desse tamanho, uma cautelar de vizinhança, desculpa, desse tamanho. Maravilhoso. Então, é um tipo de trabalho muito legal, cautelar de vizinhança. Então, aí, quando você começa a entrar no mercado de trabalho, as construtoras já vão te chamando, sabem da qualidade do seu serviço, e, enfim, assim vai. Fazemos muito laudos de patologias, realmente. Então, por exemplo, uma obra que apresentou algum tipo de problema, fissura, trinca, enfim, que é, na verdade, a minha grande especialização, né? Então, isso são laudos que nós fazemos muito também. O que acontece muito hoje, assim, por exemplo, uma obra que ficou parado, nós temos um caso desse, inclusive, aqui fazendo nesse momento também, uma obra que ficou parada durante muitos anos, e eles vão recomeçar essa obra. Então, eles pedem um laudo técnico para saber como é que está isso, como é que está aquela estrutura, se aquela estrutura ainda está dentro dos padrões aceitáveis, e o que precisa fazer para que aquela estrutura... Então, assim, essa é uma área muito legal. Outra coisa fantástica para nós arquitetos é a parte do meio ambiente, tá? E meio ambiente, a gente tem que entender, a palavra meio ambiente, ela tem que ser entendida como poluição, como descarte. Sempre que uma empresa vai descartar alguma coisa, ela está gerando detritos. Isso popularmente chamado de poluente. Você está poluindo a coisa, tá? Então, seja poluição líquida, gasosa,
sólida, sonora. Vou dar um exemplo bacana. Igrejas. Hoje tem uma proliferação muito grande de igrejas evangélicas e nós atuamos muito nessa parte. Por quê? As igrejas evangélicas, dependendo do município, exige-se que ela tenha um laudo por conta do som. Eu não vou entrar muito em termos técnicos para não ser chato, mas enfim, aí a gente faz um estudo, quando está tendo o culto, as músicas e tal, a gente faz um estudo do que está acontecendo em termos de decibéis ao redor da igreja e tal, e atestamos que aquele som que está vazando ali não compromete a vizinhança. Isso é poluição, isso é meio ambiente. Tá? Só estou falando assim rapidamente para as pessoas entenderem bem essa questão de meio ambiente. Meio ambiente não é só árvore. Meio ambiente abrange muitas coisas também. Nesse caso, por exemplo, das igrejas, e aí, igreja, dá para se pegar assim o que você imaginar que tenha barulho. Uma indústria que tenha muito maquinário, enfim, qualquer coisa, oficina mecânica, sei lá, qualquer coisa desse tipo assim. Mas no caso das igrejas, nós fazemos o estudo acústico dessas igrejas. Então, quando a arquitetura é maravilhosa nesse ponto, né? Então, quando a gente atesta que está tendo um volume de som muito alto fora do recinto, a gente vai fazer um planejamento, um projeto para que aquilo não aconteça. Então, a própria perícia, ela junta também um pouquinho com a questão acústico, que entra bastante também dentro da arquitetura, enfim, e vai por aí. Assim, nossa, nós estamos aqui em Sorocaba fazendo um estudo, um pessoal muito interessante aqui, que é para tentar transformar. Aqui nós temos um local que se chama Parque da Água Vermelha. Nós estamos tentando fazer com que essa área ela vire uma APP. Hoje ela está dentro de uma zona residencial e estamos tentando fazer com que ela vire uma zona especial, uma APP. A gente está tentando preservar, a verdade é essa. Então tem todo o envolvimento da comunidade e tal. Então tudo isso é uma perícia. Tudo isso exige laudos, exige que você vá a fundo nessas questões do porquê que você está querendo preservar, por que está acontecendo. Enfim, a área pericial ela é muito vasta, Adriana, é muito vasta. Tem coisas assim maravilhosas, muito, muito legais mesmo. Du, os nossos alunos eles precisam entender um pouco essa questão, acho que você vai conseguir explicar. A diferença entre a perícia e o laudo. Eu entendo que o laudo acaba sendo o resultado final da perícia. Não sei se seria isso, mas explica isso para os alunos para eles entenderem, né? A palavra perícia e a palavra laudo. A perícia, quando a gente fala em perito, é um especialista, né? Quando a gente está falando em perícia, a gente está falando em algo que precisa ser analisado tecnicamente. Não é, eu acho que pode ser que não. E o laudo é o documento que vai comprovar. Gerar. Exatamente. Então, assim, tudo que a gente faz em um laudo, ele precisa estar constatado o porquê. Então, não adianta você chegar num laudo, o laudo é o documento, né? Às vezes tem laudos de 30 páginas, tem laudo de 300 páginas, tem laudo de 500 páginas, depende do caso. Então, assim, quando a gente faz um laudo, não é só falar assim, esse local não pode ser construído tal coisa, ponto final. Não, você tem que provar por quê. Provar. Então, assim, o trabalho prático, ele inclui muita parte de imagens, a gente trabalha muito com fotos, né, muito mesmo, fotos, aí você vai a fundo, lógico que todo um conhecimento técnico, então você faz todo um processo comprovando o porquê que você está chegando nessa conclusão. A perícia, em termos assim gerais, é isso. Você tem que fazer um laudo, que é o documento, comprovando aquela conclusão que você chegou. A conclusão ela não pode ser aberta, ela não é uma conclusão. Assim, é isso e acabou. Não.
fiz isso, olhei, vi, tá lá, papapá, contas pra caramba, enfim, a perícia é um trabalho de muito estudo. A perícia é uma área para quem gosta de estudar. Se você não gosta de estudar, não entra na perícia, porque não adianta. É uma área assim muito bacana, mas você tem que estudar diariamente. Senão nunca mais você para de estudar depois que você entra, né? Me fala uma coisa. Então a gente acaba por entender que tanto para a perícia, o ato da perícia, assim como a produção do laudo, existe um método específico para isso. Uma metodologia específica. Exatamente. Por isso que você diz que nós temos habilitação, porque Isso. o CAL nos dá essa possibilidade, né? Nós temos isso dentro do nosso conselho, mas nem sempre estamos capacitados para isso, porque existem métodos específicos que têm que ser compreendidos. Seria essa a explicação acerca do assunto. Perfeito, Adriana, porque, mais uma vez, quando nós falamos em perícia extrajudicial, ou seja, é uma perícia que você está fazendo para uma empresa, você está fazendo uma perícia, um laudo, porque todos os laudos, eles depois a gente recolhe a RRT, tá? Sim, a responsabilidade é nossa. Sim, é uma responsabilidade extremamente grande. Então você faz todo aquele estudo, comprova o que pode, o que não pode ser feito. Nós peritos trabalhamos muito com medidas mitigadoras, ou seja, tem problema, o que pode ser feito para esse problema não acontecer? Então, e aí no final você assina e recolhe uma RRT. Então, assim, não é brincadeira, é uma coisa extremamente séria. Muito séria, isso. Sim. Então, assim, quando nós falamos num processo extrajudicial, ou seja, não é um processo que está dentro da justiça, você está fazendo uma avaliação para uma imobiliária, olha aí, já vou falar uma coisa que é muito legal, os campos de trabalho, onde dá para buscar trabalho, tá? Imobiliária, você está fazendo laudos para construtoras, você está fazendo laudos para pessoas civis, assim, normais, né, que não são pessoas jurídicas. Enfim, existe um campo muito grande para se trabalhar. Então, essa perícia extrajudicial, ela, vamos dizer assim, ela tem um caráter, não é que é mais fácil. O problema é que quando você entra na perícia judicial, ela tem toda uma levada de linguagem jurídica. Isso é muito complicado. Então, o que acontece? Você precisa fazer cursos para ser perito. Mesmo que você tenha habilitação, você já é um arquiteto formado, você então já tem a habilitação para ser perito. Legal, beleza, mas você não tem a capacitação. Então você tem que fazer cursos específicos na área, tá? Então, mais uma vez, habilitação, capacitação, é bastante importante o entendimento disso, Dri. Tá. Tirando uma dúvida, talvez eu esteja falando besteira, não sei, porque eu não atuo nessa área, eu não gosto de atuar nessa área. A área de financiamentos em banco envolvem perícias, produções de laudos técnicos? Não, assim, olha, não especificamente, e sim. Quando você faz um financiamento, hoje, um financiamento popular, você já tem, dentro das instituições financeiras, você já tem ali peritos, né, que são os arquitetos ou engenheiros que atuam dentro das instituições financeiras. Então, essa pessoa, ela está servindo, na verdade, como um perito. É sempre igual, né? Os processos, nesse caso, nessa parte, é sempre igual. Porém, existe Aí eu vou dizer que sim, porque existe uma coisa muito comprometedora. Se essa obra tem algum problema, normalmente existe um projeto jurídico, um projeto
aí a nossa atuação, deu uma pulada aí, tá tudo certo? Para mim tá tudo certo aqui. Tá tudo certo. Tá. Aí sim, aí a nossa atuação é bastante grande, mas assim, no financiamento em si, não. Aí não existe uma atuação do perito nessa, a não ser os que já são contratados, né? Os engenheiros ou arquitetos das instituições financeiras. Tá, beleza. Em termos de cursos, né, e formação, é preciso se especializar para atuar? É fundamental se especializar. Você não consegue entrar nesse mercado se você for especializado, tá? O mercado eu estou falando do mercado da perícia porque é muito importante para os e para as amigas arquitetas que estão aí, né, se formando e tal. É uma área muito promissora, é uma área com um volume de trabalho muito grande, mas que você só consegue subir degraus, como é que eu não sei? Você só consegue subir nisso se você for um bom profissional. Um perito que não tem uma capacidade muito legal para trabalhar na área ou fazer, ele não sobe. Então, a especialização, Adriana, ela é fundamental, ela é assim. E olha, a perícia, ela atua em todas as áreas, tá? Então, suponha, vamos fazer aqui vamos dar aqui um exemplo. Teve uma festa, um buffet serviu os alimentos lá, serviu o jantar, e as pessoas passaram mal nesse jantar. Aí, um grupo de pessoas entra com uma ação judicial, jurídica, contra aquele buffet. O que vai acontecer? O juiz ele vai nomear um perito, no caso, um perito da onde? Um perito da área gastronômica. Então, e aí a parte tem que nomear também, tem que ter aquele assistente técnico dele, o juiz tem a parte perito do juiz e a outra parte que está também tem o seu perito. Então, assim, todas as áreas, a perícia existe para todas as áreas que você imaginar, tá? Então, assim, muita especialização, muita especialização. Adriana, eu não estou te escutando. Desculpa, falha minha. Falha minha. É necessário fazer concurso para ser perito do... Não, como eu falei, não. Só é necessário fazer o concurso de perito se você for um perito criminal, aquele que trabalha direto na polícia, tá? Aquele que vai ver problemas de assassinato, de morte, vamos falar assim. Para a perícia civil, não é necessário prestar concursos, tá? Depois, Adriana, vamos deixar meu e-mail aí, se o pessoal precisar, tiver qualquer dúvida a respeito disso, como começar na área, me manda e-mail, a gente vai mostrar tudo, aí, explicar tudo direitinho, mas não é necessário concurso, é necessário especialização, tá? As especializações são fundamentais, senão você não entra. Tá? Então, não adianta você ser arquiteto, você tem que ser arquiteto especializado em tal coisa. Beleza, então você vai ser perito naquela coisa, porque o perito é especialista. Agora, concurso não, para a área civil não. Tá. Tem uma pergunta de um aluno, o Áfilos, né, Navarro. Ele pergunta: quem contrata os profissionais que fazem as perícias? Quais esses pontos nós precisamos? Onde estão esses pontos que contratam, né? Ou só fazemos isso como um profissional liberal no nosso próprio escritório? Como que a gente pode também dizer para esse mercado, né, que somos perito? Quais seriam esses caminhos? Muito legal a sua pergunta, Navarro. Olha só.
Se falando, é um pouquinho complicado o entendimento dessa parte judicial e extrajudicial, mas tentar explicar mais uma vez. Quando você é perito numa questão jurídica, num processo que está dentro de um fórum, quem vai te nomear é o fórum, tá? É o juiz. O juiz tem lá dentro do fórum os seus funcionários, são funcionários públicos, tal, dentro de um fórum, e existe um cadastro estadual. Também existe um cadastro nacional, mas eu vou falar mais do cadastro estadual. Então, cada estado tem o TTJ, por exemplo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP. Quando você entra nesse site, você tem, Navarro, um lugar onde você faz o seu cadastro como perito. Então, se você é um profissional já formado, você já é um arquiteto formado, você pode se cadastrar lá. Porém, você tem lá dentro que colocar as áreas de especialização que você tem. Não adianta você simplesmente entrar lá e falar, sou um arquiteto formado. Porque a hora que aquele grupo ali do fórum, ele vai te nomear, ele olha ali, eles vão ver os profissionais que têm mais especializações. Então, olha, nós estamos aqui com um problema de uma obra que desabou. Quem é o perito que vai ver isso? Qual é a pessoa melhor instruída para isso? Aí eles vêm lá, fulano tem pós-graduação, especialização, curso não sei do que, em patologia joia. Aí ele vê o cara que só é, a pessoa que só é formada como arquiteto, um arquiteto formado, graduado, sem cursos, eles vão pegar aquela pessoa que tem mais especializações. Então, isso dentro da questão jurídica, tá? Dentro de processos judiciais. Fora dos processos judiciais é o seu network, meu filho. Então, assim, é você fazer contato com construtoras, empreiteiras, imobiliárias, toda essa parte que envolve o nosso campo de trabalho. Por exemplo, imobiliário é um prato cheio para quem é especialista em avaliação de imóveis, né? Então, existem cursos de avaliação de imóveis muito legais, eu fiz vários, e aí a gente tem lá nossas especializações. Então, eu vou até uma grande imobiliária da região onde eu atuo e falo, olha, eu sou perito, faço avaliação de imóveis, por quê? Porque vou depois registrar a minha RRT comprovando que aquilo que eu estou falando é sério, aquele preço que eu estou falando é sério, e oficial, né? Então eu vou procurar as imobiliárias, vou procurar as construtoras, né? As empreiteiras, enfim, é assim. Então, na área jurídica, você tem lá o site onde você se cadastra, e na área extrajudicial, você vai pegar o teu currículo e vai apresentar para as pessoas. Elas precisam disso. Elas estão esperando profissionais fazerem isso. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Beleza, Du. Deixa eu só passar um comunicado aqui para os alunos, daí eu volto com mais uma pergunta de um aluno aqui. Pessoal, o nosso link para inscrição na nossa palestra, que vai dar a possibilidade do certificado, já está aí no chat. Eu peço para vocês que vocês preencham o formulário, tá, pessoal? Porque só isso vai garantir a presença de vocês, a inscrição e, posteriormente, o certificado de participação, ok? Vamos lá, Du. O aluno João Pedro Siqueira, ele faz uma outra pergunta aqui. Existem segmentos dentro da atuação de um perito em arquitetura? Não sei, talvez você já até tenha respondido ou falado. Sim, João, existem os segmentos, né? Sim, eu tenho uma baita de uma especialização em patologias, né, em problemas estruturais, mas eu também
tenho especializações, por exemplo, em avaliação de imóveis. Eu também tenho especializações em outras áreas dentro da arquitetura. Então, as pessoas vão, João, te olhar para você como especialista naquela área. Então, sim, a resposta é sim. Tem, sim, nichos de mercado dentro dessa coisa toda, né? Ok. Outra coisa, Duque, aqui nós estamos querendo saber. É difícil ingressar nessa área? O nosso pessoal aí, nós temos aí uma turma que está se formando, né? Nós temos uma turma aí que já vem caminhando, eles são muito ligados no que está acontecendo no mercado, eles já vão pensando lá na frente, eles já entram na faculdade pensando, quero ganhar o meu dinheiro, quero estar no mercado de trabalho, né? A turminha aqui, ela é bem ativa nesse sentido. Então, a pergunta é essa, é difícil ingressar na área? Como fazemos, né? Como podemos fazer para ingressar? Essa área não é uma área fácil de ingressar, não. Exatamente porque quem olhar para você tem que olhar para você como uma pessoa, você tem que ser aquela pessoa muito boa naquilo que você faz. Você tem que transmitir confiança, né? Então, primeiro, esquece de ganhar dinheiro num primeiro momento. Veja, a área pericial, ela é muito bacana para a gente ganhar grana, tá, gente? Ela tem um retorno muito bom. Eu hoje, praticamente, eu faço assim, eu vivo 95% de perícias. Eu praticamente não atuo mais na parte de projetos, passei muitos anos da minha vida atuando em projetos. Hoje praticamente não atuo mais, com raríssimas exceções. Então, assim, é uma área que tem um retorno muito interessante. Mas é uma área, não é fácil de entrar, não. Principalmente na parte jurídica, mais uma vez voltando à parte jurídica, porque a parte jurídica, ela exige uma linguagem que nós não temos, nós arquitetos não aprendemos, né? Essa linguagem judicial, essa linguagem dos advogados, você tem que fazer os laudos que a gente faz dentro da parte jurídica, são laudos que tem toda aquela linguagem rebuscada, toda uma parte assim. Então, mais uma vez, eu fico grato em falar isso, porque eu acho muito bacana a gente agradecer as pessoas que nos ajudam, né? Eu ingressei nessa área jurídica, estou falando novamente aqui, falei lá no começo, graças ao meu mentor, Fernando Vasconcelos, meu grande... Puta merda. Então, assim, é bom ter alguém que te inicie nessa área, sabe? Não, você consegue entrar sozinho? Consegue. Mas não é fácil, não, né? Quando você vai, por exemplo, numa construtora, fazer uma cautelar de vizinhança, por exemplo, é uma coisa muito séria, sabe? Você tem que ser totalmente isento, completamente isento, e fazer o laudo, né, Drico, você tinha perguntado, que é o documento final. Sim. O laudo, ele tem que ser muito preciso, ele tem que ser um laudo técnico, mas que qualquer pessoa que leia aquilo entenda. Essa é uma parte bastante difícil, né? Porque você tem que mostrar o porquê que uma parede, por exemplo, está trincada. Você tem que ir a fundo e falar, olha, essa parede está trincada por causa disso. Mas ao mesmo tempo você não pode mostrar isso com equações rebuscadas que um leigo não vai entender. Então, a linguagem da perícia, ela é uma linguagem difícil. Então, não é fácil entrar na área, não. É muito legal para quem gostar. Volto a falar, é uma área muito interessante em termos financeiros, mas para quem gostar disso, começar estagiando, vai atrás de quem já está junto, tenta fazer parcerias, tá?
que aí você começa a entrar aos poucos no mercado. Não é uma área que você vai entrar no mercado de uma hora para outra. Olha, sou perito, estou aqui, Não, não é assim não. Você vai entrar aos poucos e com muito empenho, muito estudo, certamente você vai ter um retorno muito interessante. Ok. Nós temos várias perguntas aqui, Du. Adri, inclusive uma de um nosso amigo da faculdade, que é nosso professor aqui também na instituição há anos, que é o Serginho, né? O professor Sérgio Eduardo Gielf. Ele está falando, boa noite, Du, tudo bem? E lá vai uma pergunta do nosso amigo, né? Quais as áreas dentro do setor de meio ambiente que têm se destacado nas perícias? Quais as áreas dentro do setor de meio ambiente que têm se destacado nas perícias? Sérgio, o Sérgio acho que foi o primeiro veterano que me deu trote, né? Chama trote. Nosso, né? Nossa, caramba, Sérgio, meu amigo, grande Sérgio. Beijão para você, Sérgio. Não tem uma área que se destaca mais, porque o meio ambiente ele é muito regional, né? Olha só que legal. O nosso grupo, a nossa empresa, o Instituto Politécnico de Perícias, existem vários profissionais dentro dele, né? Nós atuamos, por exemplo, na área do meio ambiente, lá no centro de São Paulo, na 25 de março. Nós fazemos relatório. Eu vou chamar de rima, não é rima. Cada parte do meio ambiente ele tem uma sigla, tá? Específica. Eu vou chamar de rima, que é uma coisa que as pessoas conhecem um pouquinho mais generalizado, mas nem tudo é rima. Mas para não entrar muito em detalhes. Então, por exemplo, existem empresas que sempre que você tem, como eu já falei, sempre que você tem descarte, você precisa de um relatório do meio ambiente. Então, por exemplo, se você pegar aquela região do centro de São Paulo, da 25 de março, ali tem muita empresa que precisa de laudos do meio ambiente, tá? Nós, arquitetos, somos habilitados para isso. Pouco capacitados, mas somos habilitados, tá? Se você pega um mercado, tá? Dois mercados, um do lado do outro, parte de açougue desse mercado. Um mercado, ele trabalha com açougue manufaturando carnes, ou seja, ele recebe carne e trabalha com essa carne, ele corta essa carne e tal. O que acontece? Você tem resíduo, você tem sangue daquela carne. Então, esse mercado, ele irá precisar de um relatório do meio ambiente, isso é meio ambiente, tá? Não é só árvore, tá? Sangue também é meio ambiente. Para aquela atuação específica que ele está fazendo. O mercado ao lado, ele não manufatura, ele recebe carne congelada e só vende carne congelada, ele não precisa desse relatório. Então, assim, é muito específico, é muito regional. Então, você tem regionalismos, né? Você tem locais que precisam de certos laudos, vamos chamar assim, do meio ambiente, e tem locais que precisam de outros laudos. Então, assim, Sérgio, é tão vasto isso, cara, que, olha, qualquer local ao redor da tua casa precisa de um laudo do meio ambiente. Então, é uma área muito legal de se trabalhar. É uma área que exige, né? Você tem que estar sempre correndo, tal, aquela coisa toda, né? Mas é isso. Então, assim, não existe uma área. Se você mora, vamos voltar para o verdinho, né? Que é legal. Se você mora lá na região da Amazônia, provavelmente vai ter muita coisa em termos de desmatamento, muita coisa em termos de mineração, muita coisa em termos de enfim, eu, quando morava em Petrolina é um polo agrícola. Petrolina é o maior produtor de frutas do Brasil. Então, lá,
era necessário laudos, estou chamando de laudos documentos em geral, tá? Eram necessários laudos para a agricultura, né? Então, cada tipo, por exemplo, a gente tem lá manga, a gente tem lá uva, existe, então cada cultivo daquele precisa de um laudo um pouquinho diferente. Então é bastante regional, não consigo falar para você assim qual é o mas em todos os lugares. Você pensa na tua casa, em volta da tua casa, tem um comércio, se esse comércio tem descarte, se ele polui, seja de sonoro, líquido, gás, enfim, ele precisa de um RIMA, ele precisa de um laudo do meio ambiente. Ok. Nós temos mais perguntas aqui, Odu. Outro professor, professor Douglas Murilha, ele também é professor do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da nossa instituição. E a pergunta dele é bem interessante, Edu. Quais os tipos de perícias que podem ocorrer de forma específica na área do urbanismo, no espaço urbano, para a gente ter um pouquinho mais, né, de conhecimento a respeito? Douglas, prazer falar com você, Douglas. Um tipo de perícia que nós também fazemos muito se chama EIV, que aí já envolve um estudo urbanístico muito grande. EIV é um estudo de impacto de vizinhança. Então, sempre que vai ser feito uma obra grande, né, que vai impactar a vizinhança, e vizinhança, cada obra é entendida assim, por exemplo, uma obra residencial, entende-se um prédio, tá? Estou dando exemplos. Um prédio vertical residencial, entende-se que ele vai atingir uma área de aproximadamente, um raio de aproximadamente 2 quilômetros, raio de 2 quilômetros. Já empresas maiores, entende-se raios de impacto maiores. Então, você vê que aí o urbano começa a ter uma abrangência maior. Um wave, ele tem, eu não vou lembrar todas agora, mas ele tem 7 questões mínimas para você trabalhar. Então, você tem impacto do meio ambiente, você tem impacto no tráfego, que aí existe um relatório dentro do tráfego que é um pouquinho separado do EIF, que é um relatório de impacto de tráfego. Ou seja, você vai fazer o estudo do que aquele empreendimento, com aquelas pessoas, com tudo que vai acontecer ali, vai gerar ao redor. Aí você tem, voltando para o EIF, você tem impacto de questões públicas, ou seja, pontos de ônibus, hospitais e tal. Então, o WAVE, Estudo de Impacto de Vizinhança, é uma área de atuação do perito extremamente interessante, extremamente... É fantástico fazer um relatório desse, sabe? E esse tipo de relatório, ele exige uma equipe multidisciplinar. Você é o responsável, você depois vai assinar, mas você tem pessoas atuando junto com você. Estamos fazendo waves aqui também. Nesse exato momento, nós estamos fazendo waves aqui. Então, nós estamos em um específico, inclusive aquele que eu citei, aqui em Sorocaba, do Parque da Água Vermelha, nós estamos trabalhando com botânicos, nós estamos trabalhando, sabe, assim, com outras pessoas de outras áreas, e isso é maravilhoso. Você vai completando também, Douglas, você vai aprendendo, sabe? Então, assim, EIV, essa é a palavra, essa é a sigla, Estudo de Impacto de Vizinhança. Isso mexe com a cidade e isso cada vez mais vai estar assim, já é lei e tal, mas às vezes as pessoas dão aquela coxambrada tal, mas isso vai cada vez mais entrar em muita importância. Ok, Du. Nós temos aqui uma outra pergunta
que eu acho bem pertinente, ela é sempre um questionamento muito grande, né? Para nós arquitetos, principalmente depois dessa separação entre conselhos, né? A atuação do engenheiro e a atuação do arquiteto. Quem faz a pergunta é o professor também do curso de Arquitetura e Urbanismo da nossa instituição, o professor Mário Zanotto, tá? E ele pergunta: o juiz poderá indicar um engenheiro civil para periciar um projeto arquitetônico feito por um arquiteto, ou até mesmo em uma obra cujo responsável técnico pela obra seja o arquiteto? Mário, o perito, por exemplo, se é uma questão de uma patologia, ou seja, se é uma questão que ocorreu um problema, o perito, nesse caso, ele tem que ter especialização e ele tem que ser um arquiteto ou um engenheiro, dependendo do caso, pode ser até um técnico, tá? Não é, o técnico não entra em todas as questões, mas, enfim, você tem que fazer uma ART ou uma RRT e você tem que ser especialista no caso. Então, a primeira parte, Mário, da sua pergunta é: sim, um engenheiro pode fazer uma perícia num projeto de um arquiteto. Isso, a perícia ela é isenta nesse caso. O arquiteto e o engenheiro pode fazer. Então, nenhum problema, tá? O que não pode ocorrer é você ter uma relação, o perito. Quando o juiz nomeia um perito, o perito não pode ter nenhuma relação, seja com a obra, seja com qualquer tipo de parentesco com quem está envolvido com essa obra, seja com... Enfim, o perito, se ele tiver, por exemplo, o juiz não sabe, ele vai lá e nomeia o perito. Só que o perito, ele tem um certo grau de parentesco com o engenheiro, arquiteto, enfim, que participa de alguma coisa dessa obra. O perito, ele é obrigado a declinar dessa nomeação. Declinar significa o seguinte: não posso porque eu tenho vínculos. Tá? Então, o perito do juiz, o perito oficial, ele não pode, de modo algum, ter qualquer tipo de vínculo ou com a obra, com o empreendimento ou com qualquer pessoa dessa obra. Então é isso. Eu acho que a resposta é sim, para qualquer engenheiro e qualquer arquiteto pode atuar na obra do outro, sim, pode, porque ele é um perito, só que não pode ter vínculo. Ok, Du. Nós temos mais duas perguntas aqui, de dois professores também. Esse é o professor Leonardo Padovan, também professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da nossa instituição. E a pergunta dele é: em uma perícia, o arquiteto tem que trabalhar em conjunto com outros profissionais, como advogados, topógrafos? E para trabalhar como perito, o arquiteto tem a necessidade de ser pessoa jurídica? Não. Eu vou responder de trás para frente. Não precisa ser pessoa jurídica. Isso é uma coisa muito interessante na área da perícia. Tá? Não tem a necessidade de ser pessoa jurídica. Tá? Trabalhamos como pessoa física. Não temos nenhum vínculo empregatício. Quando nós somos nomeados, eu estou falando isso em casos judiciais, né? Quando somos nomeados judicialmente, não existe nenhum vínculo empregatício. Nós estamos prestando um serviço para a justiça, tá? Então, é pessoa física, não é pessoa jurídica. Vou abrir um parênteses seguinte. Existem empresas, por exemplo, construtoras, que em seu quadro de funcionários, eles têm peritos. Então, suponha o seguinte: um perito de uma construtora, ele vai fazer uma cautelar de vizinhança. Ele, o perito da construtora, a construtora é quem vai mexer na terra, é quem vai fazer toda aquela movimentação. Esse perito vai fazer uma cautelar, ele vai entrar em todas as casas ao redor,
fazer todo um levantamento fotográfico, faz um baita laudo e fala assim, essas casas têm ou não têm problemas. Esse perito, ele não é isento. Esse perito que trabalha em uma construtora, por exemplo, estou dando um exemplo assim, ele judicialmente, ele não vale, porque ele não é isento, porque quando você é um funcionário de uma empresa, você não tem isenção. Você está sempre, obviamente, indo para o lado daquela empresa para a qual você trabalha. Então, assim, o perito, nesse caso, ele tem que ser uma pessoa isenta. A empresa de perícias ou um perito independente, pessoa física, ele tem que ser sempre isento. Isso é muito importante. Eu perdi a segunda parte da pergunta. Então, por favor, Adriana, a parte Vamos da lá. pessoa... Não, a parte da pessoa jurídica não. Pode ser físico sem nenhum problema. Tá. A primeira parte da pergunta é: o arquiteto tem que trabalhar em conjunto com outros profissionais, como advogados, topógrafos, entre outros? Sim, sim e não. Olha, quando você está num caso jurídico, obviamente você está trabalhando com advogados. Se você é o perito do juiz, se você é o perito oficial do juiz, você não está trabalhando com outros advogados. Se você é o assistente técnico das partes, é óbvio que você está trabalhando com advogados ao seu lado, é uma equipe. Você vai mostrar para o advogado como que ele vai fazer para provar que aquilo é aquilo. Tá? Então, sim. Mas, extrajudicialmente, não necessariamente. O que acontece? Se você entra num caso onde o caso é muito grande, né? onde a coisa é grande, envolve partes. Vamos voltar aqui para Sorocaba, no nosso Parque da Água Vermelha. Aqui tem que entrar botânicos na jogada. Né? Por quê? Porque a gente está fazendo uma avaliação de todas as espécies de árvores que existem, a flora e fauna. Então, assim, todos os pássaros, sabe? Então, isso, se eu não ponho no meu lado, se no meu laudo eu não consigo comprovar que eu sei muito daquilo, que eu sou um especialista daquilo, eu preciso ter pessoas que sejam especialistas ao meu lado. Mas não necessariamente, isso não é obrigado. Eu não sou obrigado. Se eu provo dentro do meu lado que só eu consigo mostrar que aquilo é aquilo, beleza, mas normalmente a gente, em casos grandes, nós trabalhamos com equipes multidisciplinares, sim, mas não é obrigado a fazer isso. Ok, Du, eu tenho uma pergunta agora aqui do Serginho, que ela vai complementar a pergunta aí do professor Léo, né? Porque a gente fala dessa multidisciplinaridade de atuação nas perícias, e o professor Serginho, ele pergunta: existem corresponsabilidades quando os trabalhos são feitos em equipe multidisciplinar? Porque isso é um caso bem sério, né, Du? E a gente sabe, você ressaltou várias vezes aí o preenchimento e o recolhimento do registro de responsabilidade técnica para os alunos que ainda não tiveram aula comigo em legislação e que não sabem o que seria uma RRT. Mas é um documento que o arquiteto, quando atua, ele obrigatoriamente ele tem que assinar, ele tem que acabar por emitir essa documentação, que é onde ele assume as responsabilidades inerentes ao serviço prestado, tá? Então, a pergunta do professor Serginho é: existem corresponsabilidades quando os trabalhos são feitos em equipe multidisciplinar? Existe essa multidisciplinaridade? Porque a própria RRT, a gente tem que definir. Eu sou responsável até aqui, né? Aquele é responsável por o quê? Então, essa é a nossa pergunta, Du. Em perícias, acontece a mesma coisa que acontece em projeto? Claro, a mesma coisa. Quando você vai fazer a nossa RRT,
existe lá o campo, né? Ela é simples ou ela tem, né, cooperação e tal. Sim, a mesma coisa, a mesma coisa. Se eu, como arquiteto, estou respondendo por um problema, uma patologia na estrutura de um prédio, tá? Eu estou falando assim, olha, houve problemas aqui, os problemas foram esses, tá. Só que aí eu pego, por exemplo, né, um engenheiro florestal, que ele vai falar assim, esses problemas aconteceram porque as raízes daquela vegetação, aquele sistema todo que está em volta, elas atingiram a fundação e tal. Então, aí nós fazemos uma responsabilidade compartilhada. Então, Serginho, show de bola, você está tirando do seu também, eu sei disso, né? Então, é isso. Existe sim, tá? Então, da mesma maneira do projeto, existe a corresponsabilidade dentro das perícias também. Ok, tem mais uma pergunta de uma aluna nossa. Ela é uma aluna que está no 10º termo de arquitetura, fazendo um TFG, e ela se deparou aí com uma questão no trabalho dela de projeto, e ela direcionou aqui uma pergunta para você, Du. Meu projeto de TFG está em uma APP, uma área de proteção, né, permanente, que tornou-se APP em 2011. Após essa data, a prefeitura abriu ruas nessa área e a população construiu as margens do córrego da APP. Um perito ambiental é quem poderia devolver a finalidade da APP a esse local? Qual seria o processo para isso? Isso é louco. Se é APP, não pode construir. Se é APP, não pode acontecer nada disso. Se aconteceu, é problema político. Ponto final. Sabe, entendo a pergunta, mas é muito difícil essa resposta. Porque quando você tem uma área de proteção ambiental, né, você basicamente está cuidando, você está colocando uma redoma naquela área e dizendo o seguinte, isso aqui ninguém pode mexer, isso aqui a plantinha que nasce tem que ficar ali, né? Se construíram, claro, hoje em dia a gente não vai entrar em questões méritos, né? Se construíram, se foram lá e ocuparam aquela área e o poder municipal deixou ocupar aquela área, infelizmente, mas não poderia ter acontecido. Provavelmente abriram ruas porque ocuparam a área, isso não poderia ter acontecido. Então, assim, a APP é área de proteção. Você tem área de proteção, você não pode mexer. A área de proteção é o seguinte, como é a área de proteção hoje? É assim, então tem que ficar assim, tem que cuidar. Ela tem que ser cuidada, ela tem que ser mantida. Tem asfalto na área de proteção? Show de bola, mas esse asfalto tem que ser mantido. Não é porque é área de proteção que você vai deixar o asfalto esburacar, certo? Então, isso é uma coisa. Agora, se houve processos de invasão e abertura de ruas depois da APP instaurada, aí é uma questão política. Não poderia ter acontecido, tá? Agora, como que você vai fazer isso? Legal, a pergunta é bacana, é bastante pertinente, assim, do ponto de vista da perícia. Como que você vai mexer com isso? Você vai mexer com isso através do MP, você vai mexer com isso através do Ministério Público. Olha só, o perito, você pode pegar uma associação de moradores e falar assim, nós queremos que essa APP volte a ser o que era, porque ela foi mexida, tá? Aí, essa associação de moradores vai contratar um perito, o perito vai fazer todo um processo do que era e o que é, e aí vai entrar junto ao Ministério Público com um baita de um trabalho, com um baita de um laudo maravilhoso, e falar assim, olha, era assim. Queremos que volte isso. E esse laudo para chegar nessas duas partes não é fácil, não. E aí sim o Ministério Público entra em juízo e aí vai fazer todo um processo jurídico maravilhoso. Mas, enfim,
é isso, tá? A coisa é mais ou menos por aí. Bacana, bacana o que essa menina está fazendo, muito legal mesmo. Eu acho que é isso, Du. Tem mais uma outra pergunta aqui do professor Douglas, mas é a respeito de modelos de relatório, né? Ele pergunta, Eduardo, onde consigo, se houver este modelo de relatório? Eu acho que tem a ver com o relatório de impacto de vizinhança, porque ele que fez a pergunta sobre o urbanismo, né? Então, não sei se existem esses modelos disponíveis. Ô Douglas, não existem assim modelos muito fechados, não, tá? Dentro, aí a gente vai ter que ir dentro das normas, das leis e tal, das leis, as ABNTs, normas técnicas tal, elas dizem basicamente o que precisa ter dentro de um. Então, por exemplo, se você pegar uma IV, o impacto de vizinhança, você pegar a ABNT que fala sobre ela vai falar, essas normas vão falar assim, ó, você precisa ter no mínimo um estudo disso, 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 disso. Não tem muito, assim, padrões fechados, não tem formulários fechados, faz assim, 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 assim. Não é bem assim, não. Por isso que é um pouquinho complicado, tá? Isso também complica um pouquinho para a gente. Mas façam o seguinte, Dri, posso deixar meu e-mail aqui para o pessoal que Você precisar? pode deixar seu e-mail, pode deixar seu contato, porque o pessoal vai ter dúvidas, pode entrar em contato com você, né? Acabar tirando essas dúvidas, porque ao longo aí, mesmo da caminhada dentro da faculdade, depois aí do percurso, né, como profissional, vão surgir várias dúvidas e é bom ter um contato, né, que eles já tenham vivenciado, ouvido, né, sobre o assunto, para poder contatar. Eu acho que seria interessante, sim. Então tá, Douglas, e para quem precisar, eu realmente fico à disposição, eu fico muito contente, assim como eu fui ajudado lá pelo meu amigo Fernando, eu fico muito contente de poder ajudar quem precisar. O meu e-mail é peritoeduardopalmesan. Palmesan é meio complicado de escrever, mas é do jeito que está naquele No bannerzinho. folderzinho. peritoeduardopalmesan@gmail.com. E entrem também, se precisarem, não conseguirem o e-mail, entre em contato com a Adriana também, a Adriana passa para mim, a gente entra em contato, e eu terei mesmo, gente, mas mesmo, uma grande, assim, um grande prazer de ajudar todos vocês. Quem precisar, entre em contato, que eu ficarei muito honrado em ajudá-los. Du, eu agradeço demais a sua participação, a sua contribuição com os nossos alunos, assim, de poder trazer um amigo da faculdade e ver, né? A gente tem todos os nossos amigos. Um tempo atrás nós estávamos na posição dos nossos alunos hoje, né? E de repente a gente vê que o tempo passou, cada um tomou um percurso e cada um vem com algo que pode contribuir, né? O ano passado eu trouxe a Claudine, eu trouxe a Cássia, que falou sobre paisagismo, a Claudine sobre projetos de arquitetura em escritórios. Então, agora estou podendo contar com a sua participação. Então, isso é muito importante para nós, essa troca de experiências e de conhecimentos. Eu te agradeço imensamente a participação. Agradeço a participação dos nossos alunos, dos nossos professores, o meu corpo docente está de parabéns aí com as perguntas. Faz tempo que eu não vejo vocês, pessoal, estou morrendo de saudade e estou orgulhosa de vocês, porque vocês sabem que eu estive aí meio afastada. Mas, assim, muito obrigado, Du, muito obrigado, comunidade acadêmica da Unifil, pela participação, meus alunos, professores, Du. E, assim, vamos ter várias outras oportunidades. E eu acho que dá para encerrar a live, eu acho que tiramos todas as dúvidas, né? Será que existe alguma outra pergunta? Pelo menos até então não chegou mais nada, Du. Acho que nós conseguimos sanar todas as dúvidas aí dos alunos e professores. Legal, Dri, legal. Muito obrigado. Eu agradeço muito, eu fico muito contente mesmo. E mais uma vez, manda aí,
peritoeduardoparmesan@gmail.com. Dúvidas, vamos conversar. Como que eu me insiro no campo de trabalho? Manda aí que a gente tenta ajudar. Beleza. E se Deus quiser, retornando tudo ao normal, ou um novo normal, né? Que seja presencial. Com certeza um dia você estará aqui na nossa universidade, podendo dar uma palestra, pessoalmente conosco, tá? A gente espera que tudo volte ao normal e que isso aconteça. Um beijão a todos, pessoal, boa noite, bom descanso e até a próxima. Beijos. Muito obrigado, gente, muito obrigado, beijos. Obrigadão.